Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre arranjos simples. Todas essas informações encontram-se na página 53 da apostila. Arranjos simples é a finalização de análise combinatória, é o último assunto deste capítulo de análise combinatória, ok? Vamos lá, acompanhem comigo. Até agora, estudamos as permutações e as combinações, que estão relacionadas com ações de ordenar e de escolher, respectivamente. Também existem situações nas quais precisamos escolher e ordenar. Acompanhe um exemplo. Vamos lá. De quantas maneiras é possível escolher, com ordem de preferência, 3 cidades turísticas brasileiras de uma lista de 10? A resposta pode ser obtida usando aí o princípio fundamental da contagem. Vamos imaginar que o nome das 3 cidades deveriam ser escolhidos nessas 3 linhas aí, ok? Como existem 10 maneiras de escolher a primeira cidade, 9 de escolher a segunda, 8 de escolher a terceira, o número de maneiras de preencher a linha acima é, então eu teria 10 opções para a primeira linha, essa seria a cidade que eu mais quero visitar, com ordem de preferência, por isso a ordem importa. Depois, para a segunda linha, eu teria 9 possibilidades. E para a terceira linha, eu teria 8, porque eu já escolhi a primeira e já escolhi a segunda, ok? Aí, 9 vezes 8, 72. E 72 vezes 10, 720, ok? Aí, então, isso é o princípio multiplicativo. O arranjo, gente, todas as situações de arranjo você pode fazer pelo princípio multiplicativo, mas ele quer acrescentar essa informação. No próximo trecho que eu irei ler para vocês, ele vai justificar o porquê que ele chega nessa fórmula que está aqui. Então, é tipo uma justificativa do porquê dessa fórmula. Acompanhe aí comigo. Outro modo de pensar no problema consiste em primeiro ordenar as 3 cidades que vão ocupar as linhas. Cada escolha é uma combinação de 3 cidades e o número de maneiras de fazer isso é combinando, como eu tenho 10, pegando 3, daria 120. Em seguida, determinar quais das 3 cidades escolhidas ficarão na primeira linha, qual ficará na segunda linha e qual ficará na terceira. Ou seja, ordenando essas 3 cidades. Para isso, nós teríamos que realizar o P fatorial, aí o P de 3 cidades, né? Aí 3 fatorial é 6, porque 3 vezes 2 vezes 1. Observe que para cada escolha de 3 cidades, existem 6 maneiras de ordená-los. Portanto, o número de maneiras de escolher 3 cidades, com ordem de preferência, pode ser obtido multiplicando o resultado da combinação de 10 escolhendo 3, multiplicado pela permutação de 3. Então, daria 120 vezes 6, chega no 720, tá? Então, aqui o que a apostila está trazendo? 2 maneiras da gente pensar. Em cima é pelo princípio multiplicativo, depois embaixo é juntando o que a gente aprendeu de combinação com o que a gente aprendeu de permutação. Ele junta em uma fórmula só, tá? Neste exemplo, as 2 ações estão presentes, a de escolher 3 cidades de uma lista de 10 e a de ordenar as 3 cidades escolhidas. Cada uma dessas 120 maneiras é um arranjo simples, das 10 cidades tomadas de 3 a 3. Usando uma simbologia própria, escrevemos da seguinte maneira: arranjo de 10 pegando 3. Então, só para a gente reforçar aqui, enquanto a combinação N e P, ela fica assim, ó, N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial. Então, essa é a fórmula de combinação. Quando que a gente utiliza a combinação? Quando a ordem não importa. Vou formar uma comissão com 4 alunos. Cada um ali tem a mesma função, é uma comissão, né? Vou formar uma comissão com alguns professores, com enfermeiros. Tu vezes falar de comissão, dupla de vôlei, né? Não importa se Joãozinho e Maria ou Maria e Joãozinho. É a mesma dupla de vôlei, tá? Então, essas são situações aí de combinação. No arranjo, que ele deixa bem claro, seria a ideia do princípio multiplicativo. A ideia é que a ordem importaria, tá? E a fórmula de arranjo é assim, ó, galera.
Tá lá no finalzinho da página 53. Se você tem... Opa, desculpa que eu esqueci de colocar o N e o P. Então, se você tem um arranjo de N, escolhendo de P em P, você terá N fatorial sobre N menos P fatorial, tá? Usando esse exemplo aqui, que pode ser feito pelo princípio multiplicativo, eu inclusive gosto mais do princípio multiplicativo, mas nada impede de usar arranjo. Como é que seria a ideia? Ó, eu tenho 10 cidades e vou escolher 3 por ordem de preferência para visitar. Como ficaria isso? Em cima é o N, então fica 10 fatorial. Embaixo é N menos P, então é 10 menos 3, que daria 7. Como é que eu simplifico isso? Do 10 chega no 7. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 7 fatorial simplifica e a conta que eu tenho que fazer é justamente a do princípio multiplicativo. 8 vezes 9 vezes 10, que chega no 720, ok? Então, isso finaliza essa parte de análise combinatória, tá? E finaliza aí o conteúdo da prova. Falta binômio de Newton, mas nós deixaremos para depois da semana de provas, ok? Deixem um like, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, no meu canal, no caso, né? Se inscrevam aí no meu canal e até o próximo vídeo, pessoal. Então, essa parte aqui foi a parte de arranjo simples, ok? Até breve!